Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Amém, queridos. Foi excelente. Você está feliz? Vamos dar continuidade àquilo que foi ministrado os últimos 5 minutos do domingo passado. E sabemos que é o Espírito Santo que dá a palavra, mas a medida dessa palavra, quem determina é vocês. O Espírito Santo dá a palavra, mas a medida da palavra que vai ser ministrada aqui vai determinar da fome e da sede que vocês têm pela palavra. Então eu vou ministrar a palavra que o Senhor me confiou fazer, mas a medida de desfrute dessa palavra é a medida que você vai investir de atenção nessa palavra. Eu vou ministrar a palavra, mas a medida de desfrute dessa palavra é a medida de um coração obediente a essa palavra. Então se fosse para mim dar um conselho a uma pessoa antes de ir no culto, é o quê? Senhor, eu quero ter um coração obediente para ouvir a tua palavra e obedecer a tua palavra. Então que nós saímos daqui cheios de expectativa. Qual expectativa? De obedecer a palavra de Deus, amém? Você me entende? Diz amém? Então vamos lá. O tema da mensagem é família, o desenho eterno. E nós vamos iniciar com Lucas 15, 11. É uma leitura um pouquinho extensa. Lucas 15, 11, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia ou aqui na tela. E nós vamos falar da família, o desenho eterno. Amém? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe. E pondo-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matasse-lhe um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo
alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Então, antes de eu entrar no tema aqui dessa parábola que Jesus falou sobre os dois filhos, eu queria iniciar falando de algo mais global, que é o quê? Uma nação perece quando uma família fracassa em fazer o seu papel. Uma nação, ela só perece, ela se autodestrói quando uma família começa deixando de fazer o seu papel como família. A nação está como está, porque famílias estão como estão. Porque quando as famílias são transformadas, automaticamente o reflexo das famílias transformadas vai afetar uma nação, o governo de uma nação. Quem está comigo? Tudo que é mal administrado gera desvalorização. E quando eu falo mal administrado, eu não quero que tu abra a gavetinha do dinheiro só. O dinheiro, quando é mal administrado, a moeda chamada real do Brasil, quando ela é mal administrada, o que acontece? Desvalorização. Mas eu não estou falando de finanças aqui. Estou falando de famílias. Uma família mal administrada começa a desvalorização, e a gente vê a briga no Senado quando o assunto é família. Por quê? Porque famílias cristãs deixaram de fazer o seu papel de família. A família tem um desenho eterno, e nós temos que não viver abaixo desse desenho eterno. A família, ela foi feita para funcionar e é eterna. Só que nós não podemos se acostumar a viver um padrão abaixo do desenho divino. A família é perfeita. O que está em crise são pessoas dentro de uma família. Deus é perfeito e Ele não faz nada imperfeito. Quem está em crise são as pessoas, membros da família, e não a família, porque a família é um desenho perfeito, assim como é o casamento. O casamento também é perfeito, porque é um desenho de Deus. Quem está em crise são pessoas, não é o casamento. Eu tenho crise de paternidade. Não, você não tem crise de paternidade. É alguém que tem crise e alguém que acha que é teu pai está em crise. Porque paternidade não tem crise. A paternidade é um desenho perfeito. A paternidade é uma voz que nós ouvimos e obedecemos por amor. Isso é paternidade. Quem está comigo? Amém? Então, hoje nós vemos uma nação com sérias complicações. Falta de profissionalismo, falta de preparo e má administração. Assim, não só como uma nação, mas uma igreja também, que má administra a palavra, começa a entrar em desvalorização. Você começa a olhar nas redes sociais o que está acontecendo com o Evangelho. O Evangelho está sendo zombado de uma maneira que começa a perder a valorização daquilo que é real, verdadeiro, que é o Evangelho, que é eterno. Porque a função desse mundo pagão é o quê? Mostrar para o mundo que o Evangelho não funciona. Que você pode ficar anos e o Evangelho não funciona. E você foi lá e abriu a sua rede social e você viu um monte de cantor gospel e pastores que agora estão desviados da verdade. Na verdade não estão desviados. Nunca foram. Estiveram conosco, vou usar a palavra do apóstolo João, o amado. Estiveram conosco, mas nunca fizeram parte de nós. Foi-lhe apresentada uma religião, pregavam em cima de religião, até pregavam a verdade, mas nunca conheceram Cristo. Porque aquele que conhece Cristo verdadeiramente é livre. Quem está comigo? Você está entendendo? Vamos voltar aqui. Então, vivemos uma nação com sérias complicações de corrupção. Mas o fracasso iniciou dentro de um lar. Nós temos a missão de restaurar aquilo que foi iniciado em Cristo, no Senhor e antes da fundação do mundo. A família, o desenho original. Nós somos chamados, nós temos essa responsabilidade de apresentar para o mundo que ser família é divino, é lindo, é poderoso, não é problema. Filho não é problema.
Nós temos que mostrar o desenho eterno. Nós fomos chamados para isso. Funciona. Mas pastor, não funcionou naquela família. O pai e a mãe deram carinho, deram tanto amor. Mas para educar uma criança não é suficiente carinho e amor. Com todo respeito, tá? Tem que ter carinho e amor. Mas para educar uma criança não é somente carinho e amor, querido. Se não tiver uma direção. Por isso que o pai, igual vocês cantaram aqui, é um pai que dá direção. Você quer conhecer um pai? É um pai que dá direção. Agora pense comigo, Zacarias, o pai de João Batista. Ele era sacerdote no templo, tudo bem? Ele não fazia o serviço no templo. Quando o menino nasce, pega a adolescência, faz, o bar mitzvah. Ele pega o menino e leva no templo. Ele não leva no templo. Talvez dentro do coração dele, meu filho vai ser um sacerdote como eu, vai ministrar no templo. Mas não, um pai dá destino. Ele pega aquele menino e leva até o deserto. Todo mundo estava levando crianças, adolescentes ao templo. Zacarias pega o seu filho e conduz ao deserto. Isso é um pai. O pai não leva onde todo mundo está levando. O pai leva onde Deus quer que esteja. E no deserto funcionou como uma incubadora profética. Lugar de preparação. Então nós como pai, o nosso dever é dar destino aos filhos. Tantos, de sangue e tantos espirituais. Esse é o nosso papel. Um dos nossos papéis. Que é dar destino, assim como Zacarias. De ouvir o Senhor dizer, eu não vou me mover por lógica, eu me movo por uma voz presente, que é a voz do Senhor em nós. Amém? Você está comigo? Posso continuar, irmão? Vocês sabem como é que é, né? É 45 minutos de introdução e 10 minutos de pregação. Aí 5 minutos de oração. A crise que nós vemos nas ruas é apenas o reflexo que já estava rompido nos quartos e nas mesas de lares. Uma pessoa que está em crise na rua, que está incomodando na rua, é só um reflexo de algo que começou dentro de um quarto, de algo que começou num sofá de uma sala. A corrupção, antes de alcançar o palácio, a corrupção, antes de alcançar a prefeitura, a corrupção, antes de entrar numa gerência de um trabalho, ela começou num lar. Ela começou sentada no sofá. Ela começou mexendo no celular. Ela começou vendo o pai e a mãe sendo corruptos em pequenas coisas. Uma pessoa que é corrupta, que tem problema com mentira, nem sempre ela começou olhando e vendo uma corrupção de dinheiro. Às vezes, aquela criança foi ativada dentro dela, quando falou assim, filha, vai até lá e diz que o pai não está em casa. O primeiro gatilho nunca é gigante numa criança. Nunca é grande. O primeiro gatilho é você, vai lá e diz que eu não estou, porque isso é mentira. Aí você está ensinando seu filho a mentir. Quando ele mentir para você algo mais agressivo, você não tem o direito de reclamar. Você não tem o direito nem de exortar. Porque foi você que plantou aquilo ali. Só que o nível de luz do evangelho que está em nós não acusa mais que aquela mentirinha é mentira ainda. A gente acha que corrupção é roubar milhões. Uma igreja não pode apenas denunciar, ela precisa mostrar o modelo correto. A igreja, com todo respeito, não adianta ficar fazendo mobilização contra o aborto. Já fiz. Não tem problema de ir também de novo. Eu não tenho problema com isso. A igreja, ela não pode só fazer isso. Ela precisa
adotar. Porque não adianta a gente ir lá e começar a bater contra o aborto. E aí eles entrar dentro de um templo, o templo tem 3.000 pessoas. E dentro dessas 3.000 pessoas tem 800 famílias. Dentro de 800 famílias, quantas pessoas adotaram? Aí nós cantamos: o Pai me adotou. Que se levante famílias que adotem. E não me poupe, Senhor. Estou aqui para obedecer. A igreja não foi chamada para debater com o mundo. A igreja foi chamada para levantar um modelo exato de quem é o Pai. Senão nós não temos autoridade nenhuma para falar em certos assuntos, porque a nossa vida não testemunha aquilo. São só palavras que fazem parte da verdade, mas dentro de você não tem a verdade cumprida. Você me entende, irmão? Então, o governo do Pai não foi entregue a uma instituição. O governo do Pai não foi entregue para uma instituição. O governo do Pai foi entregue para uma família. Os primeiros governadores da terra foi Adão e Eva. O governo não foi entregue para uma prefeitura, para o legislativo. Não foi entregue para uma presidência. O governo de Deus parte de uma família. São as famílias que governam. Então qual que é a nossa função? Treinar filhos. Para quê? Para governar. Para não ser governado e sim governar. Nossos filhos não vão experimentar de ser governado por esse mundo. Nossos filhos vão governar. Obrigado pelo seu amém. Tão entusiasmado. E se a gente recebeu esse encargo de ser filho, nós precisamos nos comportar como tal, sim ou não? E essa primeira ministração sobre família, ela tem mais um gosto de diagnóstico. E o que é um diagnóstico? Todo mundo fala que o que é diagnóstico, eu nunca vi, né? Pegou esse microfone, a primeira pessoa: eu quero explicar o que é um diagnóstico. Então eu entrei nessa onda aí também, tá? Todo mundo quer falar de diagnóstico, vou começar a falar também. É a capacidade de perceber, nomear corretamente uma condição, sintomas visíveis de algo que aconteceu por dentro, né? Quando você está enfermo, começa a ter sintomas visíveis, o olhar começa a ficar caído, temperatura, você começa a ficar corado, as pintinhas no corpo. Por quê? Porque está sinalizando que algo dentro de você não está conforme o modelo, o padrão. Então tem uma ministração que às vezes ela tem um gosto maior de diagnóstico. Quem está comigo? Amém? Por que eu estou falando sobre diagnóstico? Porque o homem caído, ele não tem a capacidade de diagnosticar aquilo que é errado e nem aquilo que é bom. O homem caído, ele não consegue diagnosticar. O homem caído, quando Deus vai falar com ele, ele põe a culpa na mulher. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de diagnosticar. Adão, o que você fez? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deu. O que Adão estava falando ali? Eu não tenho a capacidade de diagnosticar o problema que eu cometi, porque alguma coisa aconteceu. Adão não tinha uma palavra sobre a árvore da vida, sim ou não? Então quem que falhou? Ou ela não ouviu, ou Adão não soube explicar para ela. Porque uma falha na comunicação distorce o que é verdadeiro. Se você nunca ouviu o Pai falando no teu espírito, é muito provável que você vai distorcer quem é o Pai. E está falando uma pessoa aqui que não está falando de paternidade, de família, de coisas que eu ouvi, mas sim do que foi revelado.
Falaram que você ouviu uma coisa, agora se você recebeu uma revelação do que é o pai, é outra coisa, irmão. É outra coisa, irmão. Ah, pastor, mas é que assim, ó, eu não tive uma figura paterna. Vou te contar um segredo, tá? Uma pessoa que ela não tem a figura paterna na sua casa, e uma pessoa que tem a figura paterna na sua casa, não muda nada para conhecer o pai, porque o pai não tem a ver com nós. O pai é revelação. Tu conhece por revelação. Então, às vezes uma pessoa, ela teve um pai presente a vida inteira, e ela está dentro de uma igreja e não conhece o pai. E às vezes uma pessoa que não teve pai, não teve mãe, não teve ninguém, ela recebe uma revelação do Pai Celestial. Então, conhecer o pai não tem a ver, o meu lar foi estruturado. Não, pastor, é que eu fui abusado, é que eu tenho um pai. Não é sobre isso. Conhecer o pai tem a ver com algo divino. Não tem a ver com você olhar o seu pai na sua casa. Isso não te tira da responsabilidade de refletir o pai. O que eu estou te dizendo é que ver o pai é por revelação, não tem a ver com o seu passado. Deus não tem compromisso com o teu passado, querido. Ele não tem compromisso com o teu passado. Ele extermina o teu passado com uma revelação. Deus, ele acaba com o teu passado com uma palavra, com um toque dentro do teu coração. Acaba tudo. Nós declaramos tudo como perda, irmão, quando a gente é tocado uma vez por Deus. Sim ou não? E a falta de comunicação acaba colocando a culpa na mulher. E hoje tem uma outra moda. A culpa não é só da mulher agora. Tem duas pessoas culpadas agora. Antes tinha só a mulher, né? Foi a mulher que tu me deu. Agora tem mais um. Tem um outro culpado. Sabe qual é o outro culpado? O diabo. Também não sou advogado dele. Já falando, né? O pastor Cristo falou. Não sou advogado do diabo, tá? Não estou defendendo o diabo. Mas tem muito homem por aí botando culpa em diabo. Eu falei, diabo o quê, irmão? Irmão, eu nunca me esqueço. Eu fui no mercado, cheguei no mercado, encontrei um irmão na porta do mercado chorando. O que deu, irmão? Não, minha mulher mandou fora de casa. Capaz, irmão. Não, vamos lá. Entra aí dentro do carro. Não, vamos lá. Vamos lá. Ela não vai me receber. Não, mas ela vai receber. Então tá bom. Entrei dentro do carro. Encostamos aqui. O que aconteceu? Não, é que foi o diabo. Foi o diabo? Mas como assim? Não, foi o diabo. Aconteceu 3 dias atrás. Subi no monte, cheguei lá no monte, uma irmã olhou para mim assim, ó, fizeram uma obra de macumba contra a tua casa. É mesmo? Então vamos lá orar, vamos lá trazer a consciência da cruz, vamos para cima. Que negócio de diabo o quê? Eu todo inocente, irmão. Coitado de mim. Quando eu entrei dentro da casa, eu falei, teu ex-marido, pastor, não quero nem saber. Não manda ele entrar, senão eu vou ligar para a polícia. O que deu? Olha aqui meu pescoço. Me pegou no pescoço, meus pés ficou assim, pastor. Não, então só um pouquinho. Só um pouquinho. Que diabo o quê, irmão? Diabo é tu. Tu é o diabo. Que macumba o quê? A macumba é tua mão que levantou a tua esposa. Tu vai preso. Liga para a polícia, vai ficar de pé. Já deixei lá, abandonei. Vai ficar de pé. Já abandonei ele lá e ele que se vire. Porque agora tem a culpa. Ou a culpa é da esposa, né? A esposa, ela deu uma pescoçada na mão do marido, né? Agora é o diabo. O que é isso? É uma síndrome que não consegue diagnosticar. Olha aqui para mim. Às vezes acontece de pessoas virem até mim, pessoas que eu conheço há muitos anos. Meu Deus, muitos anos. Pastor, ora pelo meu filho. Claro, o que aconteceu? Traz ele aqui. Ô, meu irmão, que aí? O que deu? Ora por ele. Está incomodando demais. E tá com umas companhias. Tá pitando. Tá aqueles negócios, né? Pendrive. Como é que é? Os negócios que saem fumação. Tá incomodando, pastor. Ora para Deus abençoar. É tipo mágica, entendeu? Aí eu pego, né? Não é assim, irmão. Eu não estou anulando a oração. Mas o que a família fez naquela criança durante 14 anos? Ela acha que uma oração vai anular 14 anos
de uma vida imprudente, de vendo coisas dentro de casa que não era para ver? Acha que uma oração vai cobrir tudo? É óbvio que não. Lógico, vamos pegar esse adolescente, querido, você quer mesmo? Não, meu pai que empurrou para quê? Então não dá, Deus te abençoe. Não, eu quero, pastor. Tudo bem, então vamos lá. Tu quer? Então vamos lá. Só que não tem como resolver numa oração aquilo que você plantou 15 anos. Eu estou vendo aqui bebezinho aqui, ó. Daqui a pouco tem 18 anos, é rapidinho. Tem uma filha de 10, daqui a pouco tem 20. Você me entende? Perdeu a capacidade de diagnóstico. Pegamos os nossos filhos, e eu não tenho problema com isso, irmão. Nenhum, tá? Eu amo, e se fosse para mim fazer uma faculdade, eu ia fazer essa, de psicologia. Mas a criação do filho toda errada. O que o camarada faz? Pega na mão da criança e leva no psicólogo. O que o psicólogo vai fazer? A criança desconfigurada. Dá vontade de dizer assim, ó, querida, você gosta da tia? Fala para os teus pais que eles precisam sentar aqui. Porque você não adianta, tá bom? Tudo bem? Fica aí jogando videogame, depois não conversa. Não sei o que faz. Que não vai adiantar nada. É mais fácil pagar hoje para alguém assumir a tua responsabilidade. Não funciona isso. No reino de Deus não funciona dessa maneira. Não funciona, querido. Lembrando mais uma vez, eu não tenho nada contra. Se fosse para estudar fazer alguma faculdade, eu ia fazer, tá? Eu amo demais. Mas perdemos a capacidade de ver em nossos filhos que o erro, muitas das vezes é nós. Tem uma natureza caída querendo viver. Quem está comigo? A gente olha, da onde que aprendeu? Não tem da onde que aprendeu, natureza caída. Ou você nunca viu uma criança, meu Deus, o meu filho fez isso, nunca viu ninguém fazer, olha o que ele está fazendo. Se ele estivesse sozinho numa ilha deserta, ele ia fazer, porque tem uma natureza caída dentro dele, querendo viver. Entende? Isaías 5:20. O homem perdeu a capacidade de diagnóstico. Tudo bem? Aleluia. Ai dos que o mal chamam. O que é uma pessoa que chama aquilo de mal de bem? É uma pessoa que não tem diagnóstico do que é bom ou ruim. Sim ou não? E o de bem e mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo do doce e do doce vai mais um. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes à sua própria. O que é isso? É uma pessoa que não tem mais percepção. Ela perdeu o diagnóstico, ela não sabe diagnosticar o que dentro dela não faz parte de uma vida cristã, de uma vida digna. Perdeu a capacidade de ver que aquilo que você vive, Deus odeia. Que aquilo que você investe tempo, Deus odeia. Só que você perdeu a capacidade de diagnóstico. A maneira de viver que você está vivendo tem coisas que Deus odeia. Mas por não ter o diagnóstico, o que acontece? Você vive uma vida desequilibrada, fora do padrão cristão, fora da ordem do que é a família verdadeira. Queridos, a família é um desenho eterno, quem concorda comigo? Foi feita para funcionar, sim ou não? Precisamos conhecer esse desenho eterno. E esta casa aqui, não sei como é que vai ser a igreja de Camboriú, mas eu estou falando dessa casa, que eu sou pastor aqui nessa casa. A minha maior influência é aqui dentro dessa casa. Mas essa casa aqui vai colocar todas as forças agora para andar nas ruas da cidade de Camboriú e aonde você for enviado, e mostrar que a família funciona e que a família reflete Cristo.
e que as pessoas vão ter sede de Cristo ao olhar a sua família. Aleluia. Dá certo. O homem não sabe mais o que é mal, não sabe o que é bom, por causa da queda. João Batista, mais uma vez falando dele, veio anunciar arrependimento. Sim ou não? João Batista veio anunciar arrependimento? Veio. Para quem que ele veio anunciar o arrependimento? Ele foi lá no monte de bandido e chegou assim: vocês têm que parar de roubar, vocês têm que parar de matar as pessoas. Ele chegou lá no monte de bandido e falou: vocês têm que se arrepender. É isso que diz a Bíblia? Não. João Batista chegou num monte de gente que se dizia justo, que cumpria a lei, que dava dízimo, que dava oferta, que cuidava de viúva, que cuidava de órfão, que não saía de dentro do templo, que lia a Torá. E ele olhou para esse tipo de pessoa e falou: arrependei-vos. Esse é o Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Sabe por que ele falou isso? Porque nem sempre o que o mundo aplaude é o que Deus aplaude. Tem cara de bom, tem cara de perfeito, mas não é o que Deus quer. João Batista tinha a capacidade de diagnosticar, e ele olhou para essas pessoas e falou: vocês são raça de víboras. Ele não falou isso dentro de uma favela, ele não falou isso dentro de um presídio, querido. Ele falou isso dentro de um âmbito de um monte de mestre da lei, escriba, saduceu e fariseu. Então João Batista se arrepender do quê? Porque João Batista ele tinha a capacidade de dar o diagnóstico, dizendo: vocês precisam se arrepender, cara. Imagina uma pessoa: mas como? Eu cumpro a lei, vou me arrepender do quê? Quem que consegue me entender? Amém? Tá bom. Vai dar certo, irmão. Como os fariseus tinham uma justiça, Jesus falou isso. Eu acho que é que não está no script. Mateus 5,20, vê se dá. Vê se dá Mateus 5,20. Ufa! Espírito Santo, tá, irmão? Espírito Santo, meu Deus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos... Então, os fariseus tinham um tipo de justiça, mas não era suficiente. E a dos mestres da lei, de modo, talvez, de modo nenhum, entraram no reino dos céus. Mas como é que os fariseus iam descobrir que aquela justiça para Deus não era suficiente? Como que os fariseus e mestres da lei iam descobrir que aquilo que eles produziam não era justiça, na verdade era injustiça? Como? Levantando o modelo correto de justiça, Cristo Jesus. Como que o povo vai ver que existe um falso evangelho mostrando o evangelho verdadeiro? Como o povo vai ver que existe uma família que é perfeita, mostrando o modelo de família perfeita? Como que nós vamos mostrar para o mundo inteiro que Cristo é suficiente, revelando exatamente quem Ele é? Como é que os políticos vão ver que aquilo que eles fazem é injustiça, por mais que tenham um olhar bom? Eles só vão ver quando a justiça verdadeira for levantada. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu já fiz isso, tá? Na ignorância. Deus faça justiça na minha vida. Teve um tempo que tive uns irmãos me perseguindo, sabe? Era duas coisas: os irmãos me perseguindo e eu com inimizade, fazendo imaginações, né? Porque a gente imagina quando a gente é criança. A gente fala: nossa, aquela pessoa está me perseguindo. Nada a ver, a pessoa está olhando para ti, mas ela está pensando lá na China. E aí eu falava bem assim, o Eric, eu orava, eu falava assim: ó Deus,
E a gente bota um X, né? Para ser espiritual. Claro, Deus, faça justiça, Deus. Só que eu tinha que ler a Bíblia. Na Bíblia diz que justiça é um homem pendurado no madeiro. Aí Deus respondia de lá: Marcos, morra na cruz, porque isso é justiça. Que graça é essa, irmão? Que graça é essa, irmão? Deus nos chamou para governar, amém? Quanta graça. Deus nos deu filhos para treiná-los para ser governantes, amém? E o verdadeiro pai e mãe corrige o que é deficiente. O que nós deixamos de fazer hoje vai ser o motivo do nosso choro amanhã com os nossos filhos. O que deixamos de fazer hoje de ajustes é o mesmo motivo que nós vamos chorar amanhã. Porque a negligência, ela respeita um tempo. E uma hora ela vem e bate na tua porta, e arromba a porta e ela vem. Então, eu falando como pastor, e não... 9 anos, né? Estamos pastoreando, acho. 9 anos. 9 anos, hein? 9 anos pastoreando. Coisas que eu não ajustei, pastor Luiz. Há tempos atrás. Começou a pipocar. Por quê? Porque se a gente não ajustar hoje, é motivo de choro amanhã. E na nossa criação de filhos, e nós que estamos buscando ser uma família perfeita, se a gente não ajustar hoje, a conta vai vir, irmão. E assim foi com você, sabia? Eu não estou desqualificando seus pais. Até conheço pais de muitos aqui, que são maravilhosos, queridos. Mas ajustes que não são feitos, uma hora a conta vem. Se você não apertar bem a roda do teu carro, em 50 por hora não tem problema. Mas quando a velocidade aumenta, essa roda pode causar um acidente e comprometer todo mundo dentro do carro. Então ajustes são necessários. Falei que tem um gostinho de diagnóstico essa mensagem, né? Tudo bem até aqui? Você está bem? Estão entendendo? Não negociamos a verdade em nossos lares. Não negociamos o discipulado com os nossos filhos, esposa, marido. Não negociamos esse tempo, essa vida. Não podemos negociar. Precisamos trabalhar a mensagem. Precisamos trabalhar essa verdade. Invista tempo nessa verdade. E essa palavra que contém uma dose de diagnóstico é uma palavra que te prepara para a cura. O que é o diagnóstico? Quando você vai no médico, ele vai dizer: tu está doente? Ah, sério? Tu está assim, 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 assado. Ele está te preparando para você receber a dosagem que vai te curar, sim ou não? Então, quando o Espírito de Deus, se você crê que é o Espírito que está comunicando algo com você aqui, na verdade o que ele está falando contigo é: eu estou te preparando, porque o diagnóstico te prepara para te curar. O diagnóstico faz isso, tem esse poder. Ele prepara você para você receber a cura. Ele não te acusa. O diagnóstico, ele não te condena, mas ele te chama para desejar a perfeição. Querido, irmãos, meu Deus, com todo zelo, respeito, o Evangelho se trata de perfeição, tá? Se você não deseja ser perfeito, você está no lugar errado. Ah, mas é que a gente é imperfeito. Para, tira isso da sua boca, nunca mais fala isso, porque a Bíblia diz totalmente o contrário. Uma pessoa que ela não tem compromisso em querer ser perfeita, Deus não tem nada com ela. Deus não tem o que fazer
com uma pessoa que não quer ser perfeita? Não tem o que fazer. Se a pessoa quer ser melhorada, o Evangelho não se trata de pessoas melhoradas. O Evangelho se trata de você morrer para que Cristo viva em você, não melhore você. Nós precisamos desejar a perfeição, desejar ser perfeito. Você está aqui me ouvindo, sabe por quê? Espero que seja esse motivo. O anseio, o desejo de ser perfeito. Se não, irmão, fecha o galpão, deixa ser uma academia de novo. Porque academia às vezes, irmão, tem muita academia em Camboriú que está fazendo muito mais do que igreja, tá? Porque pelo menos está dando saúde às pessoas. Não está dando abuso, tribulação, depressão, ansiedade nas pessoas. Está ficando todo mundo saudável. Mateus 5,48. Portanto, talvez um dia, se vocês desejarem um dia, vocês devem ser perfeito. Como é perfeito quem? O Pai Celestial de vocês. Isso aqui é uma ordenança, gente. Se você não tem desejo de ser perfeito, não faz parte de você essa vida. Você tem que ir para outra religião. A religião que se conforma com as coisas erradas, ruins. O mundo é assim mesmo, né? A política é assim mesmo. Não, não é assim não. Na minha casa não. Lá na política pode ser como é que for, mas dentro da minha casa não. Eu andei no meio de muita gente religiosa, sabe? Uma vez um irmão chegou na minha casa, estava passando na televisão a casa do Mickey, um desenho, casa do Mickey, né? Ali dançando, e a Elô pequenininha vendo a casa do Mickey. E o irmão já passou longe da televisão, né? Aí ele falou assim: ó, tua filha tá vendo o Mickey aí, o Mickey não sei o que, ele não assume a Minnie, o Mickey é meio estranho. Eu falei assim: olha, se o meu sacerdócio for mais fraco que o desenho do Mickey, que ela imite o Mickey então. Se o meu sacerdócio, não, eu usei o Mickey como sacerdote ainda. Se o meu sacerdócio for mais fraco do que o sacerdócio Mickey, aí nós estamos com um problema sério. Eu não estou dizendo que a minha filha vê o que quer. Eu estou dizendo que ela não vai ligar o YouTube para procurar um pai. Ela vai ver dentro de casa. Ela vai imitar a mãe dela. Porque o exemplo tem que estar dentro de casa. Amém, irmão? O sacerdócio do Mickey é complicado. Desculpe, não escandalize, tá? Eu falo as besteiras, depois eu falo, desculpe, não escandalize. Como se não aconteceu nada, né? Deus é perfeito, só consegue fazer coisa perfeita. Família é desenho perfeito. Deus governa perfeitamente. Se não funciona, não conhecemos o desenho. Tudo que não funciona é porque não conseguimos ver o desenho ainda. Para Deus, redobrem a atenção. Vou fazer uma pergunta, né? Eu não fiz pergunta ainda? Vou fazer uma pergunta. Para Deus, o que é família? O que é ser família de Deus? Mateus 12, 48, por favor. Para Deus, o que é ser a sua família? Quem é minha mãe? Lembrando que é Jesus falando, né? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava classificando quem era a sua família.
Queridos, a família de Jesus é a família que faz a vontade do Pai. Então, qual que é a nossa função como pai? Qual que é a nossa função como ministro do Evangelho? Qual que é a nossa função de como pais espirituais? Mostrar aos filhos qual que é a sua vontade, para que eles vivam, desfrutam de uma vontade. Qual? A celestial, a do Pai. Essa é a nossa função, mostrar para os nossos filhos uma vontade, um desenho, um desejo que é celestial. Essa é a nossa função. Amém? Que palavra linda. Então são aqueles que fazem a vontade do Pai. Nosso trabalho como pai é que a próxima geração obedeça ao Senhor, não como serviçal, mas que obedeçam em amor. Por que o amor de Deus foi derramado em nossos corações? Para obediência, para obedecer. Obedecemos em amor. Mas pastor, e aqueles que nascem de novo, conseguem fazer a vontade do Pai? Aquele que nasce de novo, ele está na família, mas ele não faz a vontade do Pai ainda. Ele se comporta como um órfão, como um pagão. Ele faz parte da família, mas ele é pagão. Ele até tenta fingir alguns traços, ele imita. Ele olha o pastor, ele fala igual o pastor. Ele anda pastor, né? Ele veste pastor. Só que não é sobre isso. Ele ainda é um pagão. O órfão dentro da igreja, ele até consegue disfarçar um pouquinho. Ele disfarça um pouquinho, ele quase engana nós. A gente quase olha para ele e diz: uau. Ele disfarça muito bem. Só que em algum momento ele desafina. É como se tivesse aqui todo mundo tocando, daqui a pouco o Edu. A gente olha tudo pro Edu, né, Edu? Por quê? É músico, tá com uma guitarra na mão, tá com um instrumento na mão, tá. Mas desafina ainda, porque ainda a mente caída opera nele. Faz parte da banda, claro que faz, mas está desafinando, porque ainda não despojou do homem caído. Não se livrou ainda do homem caído. Aí desafina em todo mundo que está bonitinho, todo mundo está certinho. Aí o amigo desafina. E isso é o que acontece. Por graça chamamos de filho. Chama de filho de Deus por graça? É filho. Mas a mentalidade ainda é de escravo. É filho? É filho. Desfruta de uma paternidade de Deus? Não, nem conhece o pai ainda. Por fé, foi inserido num corpo. Esse querido, ele faz parte do corpo, ele não sabe nada. Só que tem um problema nele. Como ele veio da escravidão, e o escravo só sabe fazer. Como ele veio do mundo, o mundo não nos escraviza? Sim ou não? Como ele acabou de vir do mundo e entrar na igreja, o que ele quer fazer? Ele quer fazer, na verdade. Ele quer fazer porque a mente dele está configurada que, se eu fazer, Deus vai ficar feliz. E a gente vê, não, por aí nas igrejas, em rede social, aquele cantor famoso, acabou de se converter, está pregando. Ele tinha que fazer tudo, irmão, menos pregar. Menos pregar. Nem sabe o que está falando. Vou testemunhar. Conta umas histórias tristes e depois fala que Jesus encontrou ele. Edifica no quê? Desconhece da palavra da verdade, não transforma ninguém. Tipo, ô querido, tudo bem, né? Legal, né? 17M, né? 17 milhões de seguidores, maneiro. Tuas músicas lá, fez sucesso. Senta. E daqui a alguns anos, nós vamos olhar para a sua vida
E se a sua vida for coerente com a palavra da verdade, você vai ter o microfone. Senão, não. Sabia que para Deus não tem ninguém famoso? Seguindo, não tem um problema com fama. Tem bastante pessoa, amigo meu, que tem fama. E eu os amo demais. Seguimos. Então aqueles que nascem de novo não conseguem fazer a vontade do Pai. Nós temos que ensiná-los, porque o comportamento é de órfão. Se comporta como se nunca tivesse conhecido um pai. Se comporta como se nunca tivesse na casa de Deus, mesmo estando em Cristo. Irmão, tu não vai ficar bravo com o que eu vou falar agora? Promete para mim que tu não vai ficar bravo? Promete, não? Eu vou falar em amor, tá? Acabou a introdução da mensagem agora. Era para a gente entrar nos dois irmãos, mas não tem problema, a gente vai para domingo que vem. Domingo que vem tu vem aqui escutar o resto, não? Vamos ver se a gente está alinhado. Estou acabando. Aê, deu certo, isso. Opa, aê, glória a Deus. O pastor que precisa passar por aconselhamento, né? Precisa de afirmação. Então, o verso que a gente leu, certo homem tinha 2 filhos. O problema não está naquela casa, porque o pai era perfeito. O problema está na percepção que os filhos têm do pai. Nessa parábola, nós temos 2 filhos. São filhos? São. Qual é o comportamento deles, então? De filhos? Não. Nenhum dos 2 reconhecia o pai como pai. E isso fazia eles de 2 órfãos. Para o pai, é filho. Para o comportamento, não é filho. É órfão. Quem me entende? E primeiro a gente vai falar daquele que se foi. O filho pródigo. O filho pródigo, ele afirma que pecou contra o céu e contra o pai. Ele pecou contra o céu e contra o pai. Por que ele fala que ele pecou contra o céu e contra o pai? Pera aí, irmão, que eu me atrapalhei aqui. Normal, né? Parece eu dando CEAP. Eu vou lá na outra página, vou na apostila errada. O homem tinha 2 filhos, vou voltar. Corta aí, Sérgio. Tá, a percepção dos filhos com o pai. É o órfão que sai e o órfão que fica. Agora foi. Nós temos o órfão que vai embora, que decide ir embora, e nós temos o órfão que fica dentro de casa. Mas vamos falar no que se foi, que peca contra o céu e peca contra o pai. E qual é o pecado que esse homem cometeu? Ele falou: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra você, pai. Qual é o pecado do filho pródigo? O pecado não é só não reconhecer o pai. O pecado é se afastar de um pai. O pecado é não desfrutar de um pai. Por isso que ele fala: eu pequei contra o céu e eu pequei contra você, meu pai. Por quê? Porque o pecado é você não reconhecer que tem um pai. Então o pecado é o quê? É o afastamento da voz do pai, da revelação do pai. Isso é pecado. Quando você se afasta do pai, de uma casa paterna, de uma voz paterna. E quando você se desconecta do seu pai, a tua rebeldia te conduzirá numa vida miserável. Quando você desconecta da realidade do Pai Celestial, você vai seguir uma vida miserável. Porque nós vemos nessa parábola,
Quando esse filho ele se desconecta dessa realidade. Esse aqui, né? Depois a gente vai falar da miserável, o outro miserável que ficou. Ele teve desejo de comer com os porcos. O mais evidente é a pessoa que sai. Não é mais fácil ver uma pessoa que sai. Quando a pessoa sai da igreja, a gente não é mais fácil ver que ela está levando uma vida miserável? Sim ou não? É mais fácil. E o que fica e é órfão? É mais difícil ver, mas o Espírito dá diagnóstico. Então, para um pastor, é mais fácil, quando a pessoa sai da igreja, a gente vê, poxa, vai levar uma vida miserável. Por quê? Porque está desconectado de uma casa paterna, do desenho de Deus. O desenho de Deus é a igreja. Vai levar uma vida miserável. Mas também o órfão que fica também tem uma vida miserável no meio de pessoas completas. Quem me entende? E este é o mais evidente. Ele não queria viver em família. Ele não queria viver com seu pai. Não é somente o desejo de uma herança, é não querer viver em família. O desejo de não querer viver em família se chama rebeldia. Porque viver em família, vamos lá, né? Você escolheu um pai, né? O Pai Celestial, amém? Ó, tu é meu pai. Só que a gente não escolhe o irmão que tem. O irmão vem de brinde. O pai nos escolheu. Mas ele esqueceu de avisar que tem uns irmãos que não escolhemos. Que não é para a gente suportá-los, é para a gente amá-los. É bênção, né, irmão? Eu sei, não é tão fácil me amar, não. Eu sou evangelista, irmão. Convenci a minha esposa que ela me amava e ela ia casar comigo. Imagina tu convencer uma pessoa, eu acho que tu me ama. Tenho certeza que tu me ama, cara. Tenho certeza que tu vai casar comigo. Ela vai falar diferente, né? Mas vocês acreditam em mim, né, irmão? Pai, me dá os bens que me cabe. Essas palavras dizem assim: Pai, eu quero o que tu tem para dar, eu não quero você. Irmãos, tem lugar que se tu jogar uma Bíblia, sai todo mundo correndo, porque querem aquilo que o Pai tem para dar, mas não querem quem Ele é. O que tu tem para me oferecer? Eu fico muito triste quando acontece isso comigo. Quando algum irmão fala, normalmente que não congrega aqui, ele nos procura, quer conversar. Tudo bem, vamos conversar. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Uau, muito bom. Eu fico muito feliz. Quando chega lá, ele quer o que eu tenho. E não dá. Não dá para dar para ele o que eu tenho. Ah, meu irmão, custou 10, 11 anos, irmão. Não é bem assim. Não dá. O que tu quer não dá. Eles querem rema para pregar, não vou dar. Eles querem revelação, fala mais. Não. Você não quer se relacionar comigo. Você quer saber o que eu acho do fim dos tempos. Já não é, pastor? Você quer saber o que eu acho do que é paternidade, do que é reino de Deus? Não. Paga o café e é isso aí. Se não quer saber quem eu sou, querido, ó, tchau. Não perca seu tempo. Se é para sentar numa mesa para a pessoa só saber uma rema, o que é a cosmovisão lá que falaram? Não. Tem uma vida dentro de você chamada Cristo, que precisa ser impartida, não é sobre palavras. Aí eu olho para a pessoa, meu Deus, só quer saber o que eu falo.
A Amanda é a primeira a identificar. Ela já dá um cutucão, só aquele sinal. Só veio aqui, ó. Não fala mais nada. Não fala mais nada. E já manda um abraço para aqueles que estão me vendo lá, ó. Que você veio aqui, né? Me assiste para tu pregar lá na tua igreja. Não tem problema. Replica, mas viva essa verdade. Que é engraçado, eles pegam minhas frases e estão botando agora, né? Demorei 10 anos para elaborar, os caras botam o nome deles. Não tem problema, a palavra é do Senhor, usa aí. Mas viva, viva isso. Viva essa verdade. Não é só replicar, irmão. Se você replicar, eu pegava um esboço aqui. Eu tenho uns 10 esboços do apóstolo Lara. Quem que não ama o apóstolo Lara? Não é sobre isso, irmão. É sobre uma vida que flui do nosso interior. Quem está comigo? Então eu não quero quem você é, eu quero só a herança. Ele vai embora e gasta tudo como se não tivesse casa. Um órfão identificado com isso. Não se ofenda com isso. Regue de amor as minhas falas aqui. Mas um órfão é isso aqui. Não pode pegar um dinheiro. A primeira coisa que vai fazer é gastar numa pizzaria bem top. A primeira coisa que faz, caiu o dinheiro do salário. Ai, vamos comer um lanche. É órfão agora, irmão? Responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilidade, irmão. Quem é que guia você? É o estômago? Lê Filipenses, que Paulo fala do Deus estômago. Bora, irmão. É guiado pelo estômago ou é guiado pelo Espírito? Eia! Que triste. Ter dinheiro, o mamão começa no ouvidinho. Gasta aqui, gasta aqui. Porque o mamão é um domínio diabólico sobre o seu dinheiro. Ele é um senhor, a Bíblia chama ele de senhor. Quando o dinheiro cai na tua conta, o mamão vai no mercado comprar coisa que não tem nada a ver. Cara, eu me atento, irmão, eu não sei. Eu passo no mercado, naquelas prateleiras, cara, tem uns 4 tipos de maionese Heinz. Pra quê, né, cara? Eu olho, cara, eu vou levar 2. Por quê, Marco? Não sei, desculpa, eu sou meio louco. Eu converso comigo mesmo. Eu olho aquela pimenta, tipo, quanto que é? 47 pila. Nossa, como eu queria. Vou passar no crédito. Por que, cara, a gente obedece o mamão? Por que estamos debaixo de influência diabólica? Porque isso é o diabo, tá? Desculpa. É o diabo, você sendo guiado por ele. É um assunto longo. Talvez demore 4 quinta-feira para explicar. Mas, quando esse homem decide voltar, não tem um momento que ele caiu em si, a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele decide voltar, qual que é o sentimento dele de volta? É muito bom quando uma pessoa quer voltar, né? Amém? Mas ele quer voltar como filho? Não, ele fala, pai, me aceita como um servo. Então quando a pessoa ela volta arrependido para a casa do pai, ela quer vir com o espírito de servo. Não, agora eu vou servir, agora eu vou fazer um monte de coisa. E Deus, ele não está vendo isso. Deus está vendo um filho entrando na casa dele, voltando, reconciliando. Só que o sentimento é de escravo ainda do mundo. Não, me aceita como teu servo. Ou pior, vem aqui para frente, olha, dessa vez vai ser diferente, porque eu vou te servir dessa maneira. E Deus, não quero um servo, eu quero meu filho de volta, que conheça o pai. Desfrute do pai. Desfrute de um pai. Meu Deus, 42. Enfim, vai dar no outro domingo, tá? Mas vamos tentar até onde dá. Mas agora nós temos. Olha o que o filho que foi embora falou: não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como seus trabalhadores. Imagina o pai olhando. Não é isso, filho. Você ainda é filho. Pense comigo. Jesus
o Verbo se tornou carne. E a eternidade, Cristo, entrou na nossa realidade de tempo, sim ou não? Jesus entrou na nossa realidade. E Jesus nos evangelhos, as pessoas começavam a chamar Ele: vai até minha casa, porque lá tem uma pessoa doente. Vai até minha casa, porque lá tem uma pessoa morta. Vai até aqui a porta da cidade, porque tem uma pessoa leprosa. Aqui tem uma pessoa cega. E o que acontecia? Pessoas chamavam Jesus para a sua realidade. Mude a minha realidade. E Jesus ia lá e transformava e mudava a realidade das pessoas. Isso não é mal. Você chamar Jesus para a tua realidade não é mal. Por mais que o pai, olha só, presta atenção, o pai olha o filho comer com os porcos, desejar comer com o porco, e o pai não vai atrás. O pai espera ele voltar. Dolorosa essa palavra. Tu vê o teu filho desejando comer com os porcos e ficar esperando ele voltar? Em nenhum momento aquele filho falou assim: ó, pai, me abençoa aqui com os porcos. Eu quero reconciliar, mas eu quero continuar aqui com os porcos. Não. O filho volta à realidade paterna. E o que eu quero te dizer aqui, muito legal, Marta e Maria. Jesus entra na minha realidade. Jesus entra no meu problema. Jesus, ele entra no teu problema. Não tem problema com isso. Jesus é maravilhoso, irmão. Só que você precisa amadurecer. E uma pessoa madura não chama Jesus para a sua realidade. Entra na realidade dele. Entra na realidade dele. Pare de ficar chamando Jesus para a sua realidade. Se posicione e entre na realidade dele. Talvez muito problema que você tem não é para Jesus resolver, é para te empurrar para a realidade dele. Mergulhe na realidade do Pai. Não peça para ele abençoar o teu trabalhar com os porcos. Saia e se jogue na realidade de uma casa, de um pai. Porque dentro da realidade do Pai não nos falta nada. Nada, irmão. Aleluia. Senhor, nos dá graça, Senhor, para entender essa verdade. Aleluia. Sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O meu Pai me ama e eu sou para sempre. Para sempre. E nada vai o seu. Cante, 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 cante. O meu Pai me ama e eu sou dele. Entre na realidade dessa casa. Não chame ele para a tua realidade. Ele tem mais interesse que você mergulhe na realidade dele. Vamos mais uma vez, mais uma vez. O meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. O meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nós temos agora o filho que fica, rapidinho. O filho que fica é aquele mais perigoso, porque nunca saiu, mas também nunca conheceu o coração de um pai. Estava dentro de uma congregação a vida inteira, mas como um escravo, porque nunca conheceu o pai. E a frase dele é assim, ó: há tantos anos eu estou te servindo, nunca me deste um cabrito para mim festejar com os meus amigos. Olha a mentalidade desse homem. Eu te sirvo há anos,
como um servo, nunca me desce. Como assim nunca me desce? Como que alguém que não acha, como que um filho acha que não tem direito? Eu te sirvo há anos. É tipo, quantos anos eu servi no louvor, ia lá e batia o meu cartão no louvor, né? Ó, tá pago, agora eu vou embora. Ó, vou limpar o banheiro, agora eu vou embora. Ó, vou vir no culto, levanta minha mão, faça minha oração, dou minha oferta, bebo a ceia e vou embora. Como um servo, como um escravo, como alguém que não desfruta de um pai. Eu não sei como é que uma pessoa consegue, irmão. Eu não me acostumo, e eu não quero me acostumar de uma vida que não vê Cristo. Eu não quero me acostumar com essa vida, uma vida que não ouve a voz de Deus. Eu não quero me acostumar com uma vida assim. De uma pessoa que nunca ouviu a voz de Deus a vida inteira, chegar no final da vida e dizer: meu, tu sabe o que tu está fazendo? Tu sabe quem eu sou, pelo menos? Eu não quero passar minha vida assim. Eu não quero passar uma vida toda pessoas me aplaudindo porque eu sou um bom profissional numa área, porque eu consegui algumas coisas, né, de material, que é bom também. Mas se o meu filho não entender que é filho, herdeiro, administrador de tudo, tudo que eu deixar para ele vai durar um mês. E a gente vê exemplos de um monte de milionário, trabalhou a vida inteira, morreu, o filho acabou com toda a herança, porque nunca foi filho, sempre foi um servo, serviçal, não tem mente de filho, de herdeiro. Você está deixando para a próxima geração bens, ou você está deixando para a próxima geração um coração mordomo, um coração de filho formado, de filho responsável? É isso que nós estamos deixando para a próxima geração. Eu queria ouvir duas coisas, o meu desejo é ouvir duas coisas no meu último dia, e bem provável que vocês vão estar nesse dia, alguns, nos meus últimos dias. Eu queria ouvir duas coisas. Uma é que os meus filhos, tanto os espirituais, tanto os meus filhos, que agora eu tenho dois, e eu não sei como é que vai ser, olhar para mim e dizer: o meu pai, ele foi um grande homem de Deus. Oh, mas ele deixou um monte de coisa para você, né, Lô? Não, você não entendeu. O meu pai é um grande homem de Deus, com uma mesa velha, com bíblias velhas, com livros gastos e com um lixo cheio de marca-textos sem tinta. Esse aqui é o meu pai, e eu quero ouvir de Deus. Eu desejo muito ouvir isso de Deus. Marco, seu tempo acabou. Você não é digno de andar nessa terra. Se eu não fizer isso, irmão, eu vou morrer muito frustrado. E eu não quero morrer um cara frustrado, Charles, né? Eu não tenho esse desejo de morrer frustrado. Mas se eu ouvir isso dos meus filhos espirituais, que até lá vão ser apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, até lá eu vou ganhar 150 pessoas para Jesus, e os meus filhos vão ganhar 1 milhão de almas. Talvez eu vou estar aqui em Camboriú, aqui no centro, numa igreja pequena, e vocês vão estar ganhando uma nação inteira. Mas eu desejo muito ouvir isso. Você não é digno de andar mais nessa terra, Marca. Sobe para cá. Aleluia. Amém, irmão? Tudo bem? Podemos continuar aqui rapidinho? Nós temos uma ceia. Nós vamos atrasar uns 15 minutos, é normal na ceia, né? Acho que até 9h15 nós resolve. Amém, Otávio? Quanta graça do Pai, meu Deus. Ele não percebe que o Pai quer apenas, o Pai não quer
servos fiéis, Ele quer filhos fiéis. Ele não percebe, porque Ele serve para ser aceito. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero ser aceito por Deus. Eu vou dar essa oferta porque eu quero ser aceito por Deus. Eu quero fazer isso aqui porque eu quero que o pastor olhe para mim e veja que eu sou muito bom naquilo que eu faço. Porque é um servo, é um escravo dentro de um lugar que nós temos que ter liberdade. E o escravo, dentro de uma casa paterna, ele quer competir com os irmãos. Ele quer competir, atenção. Sabe por quê? Porque ele olha para o irmão que saiu e ele fala: olha lá quem saiu, olha lá quem voltou. Olha aí, está 6, 7 meses, está 1 ano na igreja base, já quer ministrar. Começa a se comparar. Está 1 ano no CEAP, agora quer dar aula. E como é que é isso? Nós não temos rivais, irmão. Não existe rivalidade numa casa paterna, irmão. Pelo contrário, nós nos alegramos uns aos outros. De ver o Charles ministrando e a esposa filmando toda feliz, a gente se alegra, porque todos estão crescendo. Esse é o coração de uma casa paterna. Não medimos amor por desempenho. Essa pessoa mandou muito bem. Oh, o Charles mandou muito bem. Agora nós vamos mandar mais juntos, Charles, porque você mandou bem. Isso é o antigo pacto, irmão. É pior, não é nem antigo pacto. Isso é diabólico, na verdade. Desculpe, vou corrigir a minha palavra, não foi exato. Eu vou andar com ele porque ele tem um desempenho melhor, né? Que nada, irmão. Que nada. Ninguém aqui é super-herói, não. Bate lá no portão que faz barulho, né? Faz um barulhão aquele portão. Bate lá naquele portão. Se você tem sede e fome, sente na minha mesa, não tem problema. Agora, se você não quer nada, por favor, não atrapalhe meu desenho. Não atrapalhe o que eu estou fazendo. Não me chame para perder tempo, irmão. Por favor, não faça isso. Não atrapalhe minha agenda divina. Eu tenho uma agenda divina. Eu não quero ficar comendo carninha, bebendo coisinha e comendo bolacha. Não quero isso. Fui chamado para edificação. Fui chamado para edificação. Não paramos de edificar. Custamos para sair da mesa. Né, pastor Charles? Na hora de ir embora. Eu não queria ir embora, cara. Eu ficava ali conectado. Não mede amor por desempenho. Não sabe descansar. O escravo não sabe descansar. Toda hora quer fazer alguma coisa. Tira o microfone de um escravo para tu ver quem ele é. Tira um instrumento de um escravo para ver quem ele é. Tira qualquer coisa de um escravo para ver se ele não vai se ofender. O escravo, ele acha que ele tem que merecer algo. E na verdade o que ele quer merecer já é dele. Só que ele é escravo. Ele é órfão de pai. O escravo tem dificuldade de receber correção. Se sente rejeitado. Querido, se você recebeu a correção de alguém, é porque essa pessoa te ama. Em amor. Em amor. Porque quem é corrigido sabe corrigir. Quem não é corrigido, irmão, essa pessoa não sabe corrigir. Ela é um xerife dentro da igreja. Ela é um chefe dentro da igreja. Porque ninguém corrige ela, ela quer corrigir os outros aí. Isso não é uma casa paterna. Se sente rejeitado. Oh, o pastor me chamou a atenção. O pastor não gosta de mim. Pelo contrário, não gosto de você mesmo. Eu amo você. Por isso que eu estou te corrigindo. Diga amém. Vocês me matam, cara. Mas a nossa posição de filho, oh glória, chegou na parte boa. Sabe que é amado antes de produzir algo para Deus. Sabe que é amado antes de fazer qualquer coisa para Deus. Mesmo que eu não esteja fazendo nada visivelmente, sou amado, sou filho e nada muda. Porque sou amado, sou filho.
Teve um tempo que eu fiquei em silêncio, anos na verdade. Eu fiquei anos em silêncio. E quando alguém me perguntava assim, cara, tu tá sumido, o que aconteceu? Eu respondia dessa maneira: estou picando lenha. O que é isso? Eu pensei, um dia vocês vão ver a edificação. Estou picando lenha porque Deus me deu um desenho. Igual Noé. Eles perguntavam, como assim, pastor? E eu sumi de tudo. Estou picando lenha. Ah, mas aí tu não está nos púlpitos pregando? Tu não está nas grandes igrejas, grande congresso? Até eu neguei um monte de congresso. Um monte de convite, eu fui negando um atrás do outro. Estava lá picando lenha. E sempre desfrutando do amor do Pai. Porque o amor dele não está naquilo que eu faço, mas naquilo que eu sou. E ele me chama de filho. Amém? Ai, meu, eu sinto uma graça poderosa aqui, hein? Libertadora demais. Amém. Sabe que, amado, já foi? Serve com liberdade, não com medo. Uma casa paterna não tenha medo, querido. Querido, se você vir aqui ministrar, não tenha medo. Tenha tudo, menos medo. Pode ter temor de subir aqui, pode ter temor, mas não tenha medo. Tu olha ali embaixo, está todos pastor, né? Eu sei que é difícil, irmão. Já peguei no microfone olhando para o pastor, né? Christian, o profeta Jonathan Lara, eu dando a oferta ali, ai meu Deus, né? A gente tem esse temor, mas não medo. Medo não. Nós estamos numa casa paterna. O Pai está aqui. O Pai está aqui, enchendo toda essa casa de Cristo, enchendo essa casa de Cristo. O Pai está aqui. Então nós não temos medo. Se a gente faz algo errado, o que o Pai faz depois da festa? Te chama num canto, te leva no banheiro. Está errado. Mas não é que você é menos amado. Amém? Se alegra com o crescimento dos irmãos, já foi. Descansa, porque o Pai já libertou. Descansa, porque o Pai governa todas as coisas. Descansa por quê? Porque tem Pai. Nunca me esqueço, um pastor muito querido, alguns devem conhecer ele aqui, é o pastor Fernando Tolentino. Não sei se vocês conhecem, tudo bem? E o pastor Fernando Tolentino, aquilo, nossa, quando ele falou aquilo, ardeu meu coração. Que foi até ele passou o cartão, comprou umas passagens, chegou na igreja, ministrou, os irmãos não foram generosos, e ele estava voltando, ele não tinha R$1 no bolso. E aí ele parou na conexão ali em Guarulhos por um longo tempo, e ele não tinha R$1 nem para tomar um café, nem para tomar uma água. E ele tinha uma longa trajetória ali esperando, e de repente, quem que aparece para ele? O apóstolo Luiz Hermínio. Olha só, tal, o que está acontecendo? O que deu? Porque o pai sempre que vê que o filho está passando algum momento difícil, então, aconteceu que eu estou sem dinheiro tal, e estou indo para tá. Só um pouquinho, abriu a mala e deu uma quantia alta, tá? Deu uma quantia alta. Está aqui. Tome um café e leve suprimento para sua casa. Sabe por quê? Porque tu tem pai, você não é órfão. Sabe o que eu estou falando aqui? Porque o pai não é para ser servido, irmão. Isso vai ser quebrado em Camboriú. E isso vai ser quebrado no Brasil. Esses pais espiritual, judaizante, mentirosos, vai ser quebrado na nação brasileira. Porque Cristo veio para servir. E Ele é a imagem exata de um pai. E isso acabou a brincadeira, acabou a palhaçada de um pai folgado que não lê Bíblia, não atende pobre, seleciona pessoas, come só em restaurante chique, não fica em qualquer lugar. Quem é pobre espera lá embaixo, não toque em mim ainda. Isso aí vai acabar, porque os pais espirituais são uma plataforma de envio, que envia os seus filhos para fazer obras muito maiores que a deles. Esse é o pai.
se submete em confiança e não com medo. Reconhece que é herdeiro, porque já recebeu todas as coisas em Cristo. Meu Deus. O pai falou para esse filho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Como eu já falei domingo passado, desfrutamos de coisas que foi o nosso pai que fez. Eu moro numa casa que eu nasci nessa casa. Eu nasci na casa que eu moro lá. Alguns já foram na minha casa. Aquela casa ali foi a casa que eu nasci. Foi o meu pai que construiu junto com a minha mãe. E eu lembro, a minha mãe, tal, mexendo na casa pouco a pouco, morando num lado, de repente indo para o outro, para construir um outro, morando só num quarto, porque a cozinha estava, sabe? Eu vi ali essa movimentação. E hoje eu moro numa casa que eu não investi nada. Eu não investi nada. Desfruto de mesas que eu não ajudei em nada. Sabe por quê? Porque temos um pai. E tudo que é do pai é nosso. Tudo que é do pai é nosso. Nada é só de você, querido. É tudo nosso. Só temos que saber desfrutar com maturidade, como um filho herdeiro. Amém? Só um pouquinho, tá? Tá acabando. Permite mais 5 minutos? Puxa, ó, deu legal. Antigamente isso aí 5 minutos, por favor. Na casa do pai. Agora eu vou falar da casa do pai. Na casa de um pai. Pai celestial. Na casa do pai celestial. Filhos são gerados e formados, não são recrutados. Nós não estamos por aí convocando pessoa, recrutando pessoa para a gente encher esse galpão. Não. Na casa do pai, filhos são formados, gerados e formados. Nós não estamos recrutando pessoa. Nós não estamos chamando pessoa para cumprir um lugar. A gente não está chamando pessoa para pagar um aluguel. Nós estamos gerando pessoas e formando elas para que sejam filhos, herdeiros. Amém? Não nos relacionamos um com o outro. Criamos vínculos. A Bíblia não fala a palavra relacionamento. A Bíblia, quem está anotando? A Bíblia não cita relacionamento. A Bíblia fala de vínculo. Ah, pastor, mas eu já preguei sobre relacionamento. Não tem, tudo bem. Só a partir de hoje não fala mais isso. Porque a Bíblia fala de vínculo, irmão. Relacionamentos começam e terminam, vínculos não. Aqueles que se relacionam com uma igreja, frequenta culto, ouve mensagem, ouve pregação, mas o vínculo não. Aquele que está vinculado a uma igreja, tem responsabilidade, tem pertencimento e é possuído pelo ecossistema de uma casa. O vinculado à casa se sente pertencente à casa. Eu não me senti muito à vontade na igreja, agora eu estou em casa. Não é que tu não sentiu à vontade, é porque você quer relacionar num lugar que é para criar vínculo. Relacionamento vem em vão. Eu com a minha esposa não tenho relacionamento, nós temos um vínculo. Porque vínculo está enraizado. No tiene separación. Numa casa de um pai, no mesmo lugar que tem correção, tem um abraço. Na casa de um pai, no mesmo lugar que tem exortação, tem um abraço. No mesmo lugar que tu vai encontrar a correção, você vai encontrar o abraço também. No mesmo lugar que você vai encontrar a morte, você vai encontrar a vida também. Porque essa é a cruz. O lugar onde nós morremos, mas é o lugar onde nós vivemos também. E a casa onde o pai governa, uma casa que reflete o pai, não tem somente exortação. No mesmo lugar tem um abraço também, tem um afago, tem o consolo, tem o dar a mão, tem o vamos passar juntos.
tem o que você precisa, manda a chave Pix. Não vou conseguir acabar, irmão. Desculpa, fique de pé. Me perdoe, mas sei lá, vamos para do outro domingo, não sei. E agora eu quero confessar algo aqui, enquanto os ministros sobem. Eu estava falando com a pastora Amanda, minha esposa. Eu falei assim, eu me sinto muito desconfortável em falar com esse tema. Pode ver que saiu um pouco quadrado, né? Não é como as outras pregações. Me senti meio, sabe, desconfortável um pouco de ministrar isso, porque talvez não era aquilo que eu também queria falar. Mas estamos aqui para obedecer a voz. Mas isso me garante que é o próprio Espírito falando aqui. Se foi inaugurado um tempo aqui, vai acontecer. Vai acontecer. A realidade de uma casa paterna, ela vai expandir, cara. Todo abuso vai ser consumido, porque o verdadeiro está sendo estabelecido. E eu não estou falando de placa. Agora mesmo deve ter alguém ministrando, glórias a Deus, meu Deus, sobre a paternidade de Deus verdadeira, sobre verdadeiros pais espirituais que geram, formam pessoas, são verdadeiros filhos. O verdadeiro está sendo levantado. E quando o verdadeiro é levantado, pessoas de longe conseguem ver o que é falso. Vamos orar? Lucas 15:32. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque estava longe do pai. O que a Bíblia está dizendo? Que uma pessoa está longe do pai, é isso? O que é estar longe do pai? Como é que Jesus chama a distância de um pai? Morte. Morte. A distância de um pai é morte. O seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Porque a distância de um pai não é que você está afastado de um pai. Não, você está morto. Você está morto quando você se afasta do pai. Seu irmão estava morto e reviveu. Longe do pai. Todos nós estamos mortos. Porque vida só tem na casa do pai. Vida só tem na casa do pai. Vamos adorar? Ore. Eu vou te ajudar em oração aqui. Que a consciência de filho herdeiro tome conta da sua mente. Filho que desfruta família conforme o desenho. O desenho eterno é uma casa onde tem um pai. O pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O pai me
já foi estabelecido. E nós vamos edificar conforme o desenho. Hoje sou filho. Lá no céu agora. Lá no céu agora não tem uma pessoa de Kippah e Talit se dizendo que é pai. Não tem púlpito lá no céu agora. E não tem cadeiras lá no céu agora para contar quantas cadeiras. Lá no céu agora tem um pai, tem um filho, tem uma mesa e comunhão. Comunhão. De amor. Meu pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. Meu pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu pai me ama, eu sou Todo dele jugo é jogado fora, sempre. porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Meu pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande